Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme biográfico de comédia e drama, chamado Intocáveis. Alerta de spoilers a seguir. Numa noite tardia em Paris, Dries está dirigindo pela cidade com o seu patrão, Philip. Quando esperar no trânsito fica muito chato, Dries quebra o limite de velocidade e começa a dirigir bem rápido, se esquivando de outros carros e não se importando com os sinais de trânsito. Isto faz com que a polícia vá atrás deles, mas Dries aposta 100 euros que pode despistá-los. Mas ao entrar debaixo de um túnel, a polícia o cerca em ambos os lados. Dries não parece muito preocupado, e desta vez, aposta 200 euros dizendo que pode dar um jeito nisso. Os policiais o obrigam a sair do carro, e ele começa a agir como se estivesse se sentindo ofendido, dizendo que Philip não pode se mexer e que ele estava levando ele para o hospital. Os agentes encontram provas disso quando encontram a cadeira de rodas no carro, e ao se aproximarem de Philip percebem que ele está convulsionando, o que também é um fingimento da parte dele. Como é uma emergência, os policiais perdoam Dries por quebrar o limite de velocidade e se oferecem para escoltá-los no caminho para o hospital. Para comemorar a vitória da aposta, Dries coloca uma música animada para tocar, e quando eles chegam ao seu destino, ele compartilha um cigarro suspeito com Philip assim que a polícia vai embora. Depois ele sai de lá rapidamente para que a equipe do hospital não os veja. Meses antes, Philip e sua assistente Magali estão realizando entrevistas para encontrar um novo cuidador para ele. Mas não estão indo muito bem porque todos os candidatos têm respostas muito padronizadas ou irritantes. De repente, eles ficam surpresos quando Dries entra na sala, ignorando que aquela ainda não é a sua vez, porque ele só quer que alguns papéis sejam assinados, dizendo que não o contratarão, para que ele possa receber o auxílio-desemprego. Ele é grosseiro e um pouco rude, até dá em cima de Magali no meio da entrevista. Mas Philip o acha divertido e pede que ele volte no dia seguinte para pegar seus papéis assinados. Dries volta para sua casa num bairro humilde e tenta tomar um banho enquanto todos seus irmãozinhos o incomodam. Somente graças a sua irmã Mina, que é um pouco mais velha que os outros e mais responsável, é que ele consegue tomar uma ducha rápida. Enquanto espera a chegada da sua mãe, ele olha pela janela e nota seu irmão Adama saindo de um carro suspeito. Quando o menino entra no apartamento, ele apenas diz que estava na escola e sai novamente depois de pegar a sua mochila, fazendo com que Dries tenha ainda mais certeza de que ele está envolvido em alguma coisa ilícita. À noite, a mãe dele chega e ele dá a ela uma joia em formato de ovo que ele roubou da casa de Philip, e depois lhe diz que ele estava de férias. Mas ela não está feliz em vê-lo, porque ele desapareceu por 6 meses e nunca ligou para avisar, e agora ele aparece do nada como se a casa dela fosse um hotel. Como ela já está absolutamente cansada de todas as mentiras dele e tem outros filhos que precisa cuidar, ela o expulsa e diz para ele não voltar mais. Depois de sair, Dries passa a noite fumando e lanchando com alguns amigos do bairro. No dia seguinte, Dries volta à casa de Philip para buscar seus documentos, e ele é recebido pela governanta Yvonne, que lhe mostra o lugar e lhe conta sobre a rotina diária de Philip. Ela também mostra o quarto em que ele ficará, e Dries fica feliz quando vê que terá seu próprio banheiro. Dries não consegue deixar de olhar para a banheira antes de ser arrastado para ver Philip, que oferece a ele a folha de papel assinada, mas também uma oportunidade de trabalho. Dries aceita passar pelo período de experiência de 1 mês, e Philip diz que aposta que ele não vai durar 2 semanas. Depois de trazer as suas coisas para o quarto, Dries é ensinado a tomar conta de Philip. Ele deve aprender como manter as pernas estimuladas, como colocá-lo na cadeira de rodas, como ajudá-lo a tomar banho e trocar de roupa. As coisas ficam estranhas quando Dries descobre que deve colocar meias altas e até limpar Philip depois que ele usa o banheiro. Mas não importa o quanto ele reclame e diga que não vai fazer essas tarefas, ele acaba aceitando no final. Mais tarde à noite, enquanto ele desfruta de um lanche no telhado, é interrompido pela filha de Philip, Elisa, e pelo seu namorado, Bastien, que estão procurando um lugar privado para ficarem juntos. Mas Dries expulsa os dois depois de se recusar a dividir a sua cerveja. Dries rapidamente se acostuma à rotina diária com Philip, mesmo que no início ele cometa alguns erros com os quais aprende, como passar o telefone para Philip em vez de colocá-lo em seu ouvido, ou esquecer o monitor de bebê enquanto toma banho. Ele também aprende a organizar suas cartas em diferentes pastas. A maioria delas ele abre para Philip, mas há uma série de cartas privadas que ele não tem permissão para ver. Quando ele encontra um panfleto de acompanhantes femininas, ele decide começar um arquivo só para elas, em vez de jogá-las no lixo como pediu Philip. Mas nem tudo é trabalho nessa nova vida. Dries ainda se diverte. Ele continua tentando conquistar Magali sem sucesso, e às vezes chama as acompanhantes para se juntarem a ele na cama.
Em uma manhã, depois que Yvonne vem ao seu quarto para repreendê-lo por estar atrasado, ela encontra um canivete em sua mala, mas não comenta nada com ninguém. O trabalho de Dries hoje é levar Philip ao médico, mas ele se recusa a colocá-lo na traseira de uma van como se ele fosse uma carga. Então, em vez disso, ele o leva em um dos carros chiques que ninguém usa. Primeiro, Philip acha que isso não é adequado e diz que eles devem ser pragmáticos. Mas logo ele se entusiasma com a ideia de uma viagem mais rápida e menos chata, embora Yvonne desaprove. Quando eles tentam sair do condomínio, há um vizinho estacionado na entrada, ignorando a placa na porta que diz que é proibido parar. Dries não perde tempo e vai atrás do cara, agarrando-o pela camisa e o ameaçando, até que ele tire o carro. Philip fica impressionado com suas ações, mas Yvonne desaprova mais uma vez. Depois do médico, a dupla vai a um museu onde Philip planeja comprar uma obra de arte que Dries considera que não vale todo aquele dinheiro, porque é apenas uma mancha na tela. Depois, Philip encontra um parente seu que lhe diz que todos estão preocupados com Dries, já que ele pode ser violento. Ele também descobriu que Dries tem antecedentes criminais, mas Philip não se importa. Ele não tem medo dele e não se importa com suas brincadeiras. Depois de outra tentativa fracassada de dar em cima de Magali, Dries janta com Yvonne na cozinha, enquanto ouve Philip ler uma carta para Magali. Alegando que é uma conversa particular, Yvonne desliga o monitor de bebê e depois explica o que está acontecendo. Philip está se correspondendo com uma mulher chamada Eleonora, e essas são as cartas que ele não deixou Dries abrir. Mas ele nunca conheceu Eleonora pessoalmente. A relação deles é puramente virtual. Por falar em amor, Dries provoca Yvonne pelas olhadas que o jardineiro dá a ela o tempo todo. Mais tarde, enquanto ele está tentando dormir, ouve uns sons estranhos vindos do monitor de bebê. Philip está tendo dificuldades para respirar. Então, Dries vai ao seu quarto e o guia suavemente com palavras que acalmam, e usa um pano molhado para limpar o seu rosto. Philip acaba adormecendo, mas acorda momentos depois, dizendo que precisa de ar. Desta vez, Dries não hesita, coloca Philip na cadeira de rodas, o cobre com cobertores e o leva para passear perto do rio. Esta é a primeira vez que Philip vê Paris à noite em muito tempo, e agora ele já está mais relaxado. Ela explica a Dries que o remédio não resolve muito, e às vezes ele sofre com dores fantasmas terríveis. Quando veem algumas garotas passando, Philip também confessa que não é capaz de agradar uma mulher por causa da sua situação, mas ele ainda pode desfrutar de alguma satisfação quando recebe massagem nos ouvidos, porque são zonas sensíveis. Quando a dor fantasma ameaça aparecer novamente, Dries compartilha um cigarro suspeito com Philip, que é cético no início, mas acaba gostando. Depois eles vão a um restaurante, onde brincam enquanto partilham uma refeição, e Philip decide partilhar mais da sua história. Ele conheceu sua esposa quando ambos eram estudantes, e pouco depois de se casarem, ela teve 5 abortos espontâneos e foi diagnosticada com uma doença incurável e terminal. Foi quando adotaram Elisa. Philip sempre adorou competições, esportes radicais e velocidade, e praticar parapente lhe deu isso. Foi durante uma sessão de parapente que o mau tempo o fez cair e quebrar suas vértebras. Embora ele ainda pense que sua verdadeira desvantagem não é ser tetraplégico, mas ter que viver sem a sua esposa. Depois da conversa, Philip se lembra da data e percebe que Dries passou a sua experiência de 1 mês, então ele agora está oficialmente contratado. Mas Philip diz que primeiro ele precisa trazer de volta o ovo Fabergé que roubou porque foi um presente da sua esposa. Ela lhe dava 1 a cada ano, e ele tem exatamente 25, o tempo em que eles ficaram juntos. No dia seguinte, Dries vai falar com sua irmã Mina, quando ela está saindo da escola, mas ela está um pouco ofendida, porque ele não tem respondido suas mensagens, a não ser para pedir que ela procure o ovo. Ela também conta sobre alguns policiais que têm ligado para a casa deles. Depois ele visita a dama, que confessa ter sido encontrado com 30 gramas de drogas. Dries quer levá-lo para almoçar, mas a dama se recusa, e em vez disso, entra no mesmo carro suspeito de antes. Mais tarde, Dries está presente enquanto Philip dita sua carta para Eleonora e Magali. Ele acha essa carta muito chata e diz que Philip deveria ser mais direto. Ele também fica perplexo ao saber que isso está acontecendo há 6 meses e que eles nunca trocaram fotos. Quando ele encontra o número de telefone dela em uma das cartas, obriga Philip a pegar o telefone e finalmente falar com ela fora das cartas. A conversa deles corre tão bem que Philip está agora ao telefone com ela o tempo todo, mesmo antes de ele e Dries assistirem à ópera, onde Dries ri e debocha das fantasias dos atores. No dia seguinte, Dries convence Philip a mandar fotos para Eleanor e escolhe uma dele na cadeira de rodas. Depois, enquanto ele pinta, Elisa entra em seu quarto sem bater e lhe pede alguns cigarros.
Depois, debocha dele por estar tentando ser artístico. Zangado, ele a expulsa antes de ir ver Philip, que está pedindo a Ivone para trocar a foto escolhida por uma dele de quando ele ainda não era tetraplégico. Então, Dries entra na sala, reclamando de Elisa, e dizendo a Philip que ele precisa discipliná-la. Philip concorda em falar com ela, mas ele fica mais surpreso quando Dries deixa escapar que ele está pintando. A amizade entre Philip e Dries continua crescendo. Dries o leva para brincar na neve e o traz com ele quando sai para uma corrida. Em seguida, Philip repreende sua filha enquanto Dries o escuta através do monitor de bebês. Quando Dries termina seu primeiro quadro, ele o mostra para Magali, que lhe dá uma bofetada quando ele tenta beijá-la. Porém, Philip gosta do quadro e promete que vai tentar vendê-lo. Os dois se divertem muito um com o outro, curtindo coisas como correr de carro, compartilhar baseados e até contratar acompanhantes juntos. Quando chega o dia do aniversário de Philip, ele não está muito animado para celebrar. Todos os anos, ele finge estar surpreso quando estão dando uma festa, e tem que encontrar com todos os parentes que só vêm vê-lo para verificar se ele ainda está vivo, por causa da herança que lhe deixará. Philip afirma que vai ser tudo muito chato. Enquanto ele e os convidados curtem música clássica ao vivo, Dries procura por Elisa, que está chorando em seu quarto, depois de ter tomado alguns comprimidos de Ivone para tentar tirar sua vida. Mas a dose foi baixa, e Dries sabe que não vai acontecer nada com ela, então apenas lhe dá uma bronca. A razão pela qual está triste é que Bastien terminou com ela e a chamou de feia. Então ela pede para Dries falar com o garoto, o que ele aceita fazer por um preço. Entretanto, Philip mostra a pintura de Dries ao seu parente e consegue convencê-lo a comprá-la por 11.000 euros. Dries volta para a sala de jantar e conversa com Ivone, que lhe diz que Magali está em uma relação com alguém chamado Fred, mas as coisas estão um pouco complicadas no momento, dando esperança a ele. À medida que a festa começa a esvaziar, Philip faz Dries ouvir algumas das canções mais importantes da história da música clássica, mas ele faz piada com todas elas. Depois que a banda termina, ele traz seu iPod e toca a música Boogie Wonderland antes de começar a dançar. Ele é um dançarino incrível e até convence o resto da festa a se juntar a ele para dançar, o que Philip gosta de ver. Mais tarde, ao colocar Philip na cama, Dries abre a última carta de Leonor para ele. Ela enviou a sua fotografia mostrando que é uma mulher muito bonita, e está dizendo que eles devem se encontrar na próxima semana, quando ela visitará Paris. Quando chega o dia do encontro, Ivone e Dries trocam a roupa de Philip várias vezes, até encontrarem o traje perfeito. Como é Ivone quem vai levar Philip ao encontro, Dries usa o seu dia de folga para visitar Bastien, e o ameaça até que o garoto aceite pedir desculpas a Elisa, e leve croissants para ela todos os dias. Ele também pede para o menino arrumar aquele cabelo. Depois ele visita sua mãe no trabalho, mas apenas para observá-la de longe. No restaurante, Ivone e Philip esperam por Eleanor, que está muito atrasada. Depois de esperar 1 hora, Philip desiste e chama Dries para pedir que ele o leve embora, e depois sai do restaurante, sem perceber que Eleanor estava chegando naquele momento. Naquela mesma noite, Philip leva Dries com ele para um passeio em seu avião particular e lhe dá o dinheiro que ele conseguiu vendendo seu quadro, deixando-o imensamente feliz. Os dois chegam ao campo na manhã seguinte, e Philip decide praticar parapente, arrastando Dries com ele. Dries não quer participar daquilo de jeito nenhum, mas depois de começar ele acaba aproveitando a experiência. Quando eles voltam para casa, a dama está esperando por Dries e é repreendido quando Dries vê as cicatrizes em seu rosto. A dama não quer contar a Chris o que está acontecendo em sua vida, então Dries o faz esperar em seu quarto enquanto liga para Mina para dizer a ela para não se preocupar, e depois vai colocar Philip na cama. Porém, Philip ainda não está com sono. Depois de fazer Dries ver um quadro com ele, ele pergunta sobre a sua família, sobre a qual Dries não quer falar, mas acaba cedendo. Acontece que a dama tecnicamente não é seu irmão, e seus pais não são realmente seus pais, são seus tios e tias. Eles foram buscá-lo no Senegal, quando ele tinha apenas 8 anos, porque não podiam ter filhos, e o seu verdadeiro nome é Baker e Bassery, mas eles mudaram seu nome para Idris, e seu apelido se tornou Dries desde então. Um dia, sua tia milagrosamente conseguiu engravidar, e depois que seu tio morreu, ela arrumou outro marido e engravidou mais algumas vezes. Da mesma forma que Dries tinha falado com ele sobre Elisa, Philip diz que Adam precisa de disciplina. Então ele despede Dries para que ele possa estar com sua família, porque não pode passar a vida toda cuidando de um velho. Na manhã seguinte, depois que Bastien trouxe seu croissant diário, enquanto usava um penteado melhor, Dries está fazendo suas malas e se preparando para ir. Magali vem se despedir, e quando Dries tenta dar em cima dela pela última vez, Magali o apresenta a Fred, que é o diminutivo de Frederic, uma mulher,
Acontece que Magali nunca esteve interessada em homens, e Dries finalmente desiste dela. Ao sair de casa, ele devolve o monitor de bebê para Yvonne e a provoca por ela ter mentido para ele sobre Magali por todo esse tempo. Em troca, ela lhe dá o arquivo de acompanhantes que ele tinha começado, e ele fica desapontado ao descobrir que a foto que ele tinha escolhido está escondida lá dentro. Dries joga o arquivo fora, mas ele guarda a foto para si mesmo. Lá fora, ele encontra um carro mais uma vez bloqueando a entrada. Quando a dama pede para ele não se meter em sua vida, Dries diz que é uma questão de princípios. Algumas horas depois, os dois irmãos vão buscar a mãe na estação. Enquanto isso, Philip está jantando junto com seu novo cuidador, que é chato e entediante, e Philip decide sair do jantar sem sequer tocar na comida. Como Yvonne está num encontro com o jardineiro, ninguém está lá para repreendê-lo por isso. Com o passar dos dias, Dries volta para sua antiga vida. Ele sai com seus velhos amigos e avisa os caras sobre o carro suspeito, para que eles não incomodem mais a dama. Quando ele vai a uma entrevista para a qual não tem experiência suficiente, ele consegue conquistar o empregador, chamando-o de pragmático e usando todo o conhecimento de arte que adquiriu enquanto trabalhava para Philip. Isso lhe dá um emprego como motorista. Philip continua não gostando de seu novo cuidador e está sempre de mau humor. Numa noite, ele recusa qualquer pessoa da casa para ajudá-lo com sua dor fantasma. Então Yvonne chama Dries e pede para ele ir até lá. É assim que eles chegam à situação do início do filme, com a polícia os perseguindo e depois os escoltando até o hospital. Depois dessa pequena aventura, Dries leva Philip para a costa e a visão do mar o ajuda a se acalmar. Algum tempo depois, Dries cuida da barba exagerada de Philip antes de levá-lo a um restaurante para almoçar, mas ele não fica, porque é outra pessoa quem vai fazer companhia a Philip. Dries lhe deseja sorte e finalmente devolve seu ovo antes de partir. Philip começa a se preocupar por estar sozinho até ver quem é o seu par, Eleanor, que está encantada em vê-lo e não se importa com sua condição. O verdadeiro conde Philip Pozo de Borgo vive agora no Marrocos. Ele se casou de novo e teve mais 2 filhos. O verdadeiro Dries, na verdade chamado Abdel Yasmin Selou, tem sua própria empresa e também é casado e tem 3 filhos. Os 2 homens continuam a ser amigos muito próximos até hoje. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.